E hoje vamos resolver aqui, pessoal, mais 3 questões aqui de matemática da banca CIEE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui então. Olá, meu nome é Gerson, então, sou professor de matemática. E vamos aqui então à questão, pessoal. Já temos aqui já vários vídeos, né, resolvendo aqui questões nessa banca. Se quiser ter acesso aqui na playlist com todos os vídeos, é só clicar no card aqui em cima, tá? E a primeira questão aqui é o seguinte, ó. André fez uma pesquisa e descobriu que para ser aprovado um concurso para o qual tem estudado, ele necessita acertar 15% mais questões, né, em relação à média de acertos que teve nos simulados que fez. Sabendo que essa média de acertos é de 80 questões, ele terá que acertar um número de questões então D, e aqui embaixo então temos as alternativas, né? Então, faça o seguinte agora, pause esse vídeo, né? Pense aí um pouco nessa questão, tente aí resolvê-la, e depois você volta e vê a resolução. E bom, espero que você tenha pausado aí o vídeo, né? Tentado fazer a questão. Então vamos lá, pessoal. Temos aqui então, né, que o André aqui, ele descobriu, né, que tem que acertar então 15% mais questões do que ele acertou no simulado. Então vamos lá. Se eu tenho que aumentar 15%, pessoal, você concorda então comigo que eu tinha então 100%, e ao 100% que eu tinha, eu tenho que aumentar ainda, né, ou seja, eu tenho que somar isso 15%, tá? Então isso significa então, né, aumentar 15%, né? Eu tinha 100%, eu vou somar mais 15%. E aí 100% mais 15%, isso aqui resulta em 115%. Ok? Então isso aqui quer dar um aumento, então, pessoal, de 15%. Então vamos multiplicar então o valor que ele tinha, que era 80 questões que ele acertou, por 115%, né? Que nós vamos encontrar então o valor que ele precisa acertar, tá? Só que a gente não pode utilizar, pessoal, a forma, né, de porcentagem, que é a forma que tem um símbolo. Porque a porcentagem tem 3 formas de a gente representar ela, né? A forma com um símbolo, que é a forma percentual, né? E temos também o seguinte, 115%, por 115%. Vocês concordam que é a mesma coisa, pessoal, que 115 por 100, né? É isso que significa esse símbolo de porcentagem, né? Ele significa uma fração cujo denominador é 100, então 115 por 100. Só que toda fração também é uma divisão, então a gente pode dividir o 115 pelo 100. E ao fazer isso, né, dividindo 115 por 100, a gente obtém então 1,15. E aqui estão então as 3 formas de representar, né, a porcentagem. A forma percentual, que tem o símbolo, a forma de fração, né, com o denominador 100, e a fórmula aqui decimal, né? Então, para fazer as contas, pessoal, ou a gente usa a forma de fração, ou a gente usa a forma, né, decimal, tá? A gente não utiliza a forma percentual com o símbolo, tá bem? Então, para fazer as contas aqui, eu vou utilizar então a forma de fração, tá? Mas pode utilizar também tranquilamente a forma decimal. Então, vamos lá. Então, aumentar então 15% é fazer então, né, 115%, que a gente vai escrever assim, ó, 115%, igual a gente viu, do número de acertos que era antes, que era 80. Então, 115% de 80. E ao fazer isso, a gente tem então esse aumento de 15%, tá? Podemos aqui, ó, como está multiplicando, podemos simplificar um zero com um zero, né? E fica aqui então 115 vezes 8. Então, 115 vezes 8 dá 920, tá? Dividido ainda pelo 10, que não pode esquecer aqui, né? Porque é o seguinte, ó, aqui embaixo do 8 aqui, é como se tivesse 1, né? Então, multiplicação de fração, a gente multiplica então o numerador com o numerador, que é parte de cima com parte de cima, igual a gente fez, 115 vezes 8, que dá 920. E multiplica então o denominador com o denominador, parte de baixo com parte de baixo, tá? Então, 10 vezes 1, que dá 10. Podemos agora então simplificar um zero com zero, fica 92 dividido por 1, que é o próprio 92, tá bem? Então, isso aqui, pessoal, dado então um aumento de 15%, né? O número de acertos dele, então ele tem que acertar 92 questões na prova dele. Resposta certa aqui, então, é gabarito da questão e a letra D. Vamos agora, então, para a questão 2. E vamos agora, então, aqui, pessoal, para a questão 2, que é a seguinte, ó. Uma loja ela adquire um produto por R$200 de custo, né? E vende ele, então, aqui ó, com 10% de lucro. Após um desconto de 5% sobre o preço de venda, o produto será vendido por... E aqui embaixo temos, então, as alternativas. Então, mais uma vez, pause esse vídeo, pense aí de novo essa questão, né? Tenta aí resolvê-la e depois você volta e vê a resolução. E bom, vamos aqui então, pessoal, a minha resolução. Ó. Temos então esse produto que custa aqui R$200, né? Ele é vendido aqui com um lucro, então, de 10% em cima desse valor. Bom, pessoal, ter um lucro de 10% é acrescentar 10% ao valor, né? E como nós vimos, acrescentar 10% nada mais é do que o seguinte. O valor antigo é o 100% do valor,
E eu vou acrescentar 10%, que é o meu lucro. Então, 100% mais 10%, que me resulta então em 110%. Ok? Então, eu vendo esse produto aí por 110% do valor dele, e eu obtenho então assim meu lucro de 10%. Ok? Como nós vimos, né, a gente não pode utilizar nas contas a forma percentual. Hoje a gente utiliza a forma de fração, que seria 110 sobre 100, que é a mesma coisa, né? Divide aqui 110 por 100, que dá então aqui 1,1. Tá? Ou a gente utiliza nas contas a forma de fração ou utiliza a forma decimal. Tá bem? Fica aí à vontade de vocês, né? Eu gosto de utilizar aqui a forma de fração. Então vamos lá. O custo era de R$200, então R$200 eu vou multiplicar pelos meus 110%, vezes, né, 110%, que assim eu obtenho meu aumento de 10% aqui no valor, tá? Podemos então cortar 0 com 0, por isso que eu vou utilizar aqui a forma de fração. Fica 2 vezes 110 e dá 220. Então, para eu obter então, meu lucro de 10%, eu tenho que vender esse produto por R$220. Tá? Esse aqui é o preço de venda, então. Mas o que aconteceu? Nesse preço de venda foi dado um desconto de 5%. Né? Agora, desconto, pessoal, é o contrário do aumento aqui, né? Porque agora, esse 220 agora é meu novo 100%, tá? Então, esse aqui agora é meu novo 100%. Se eu vou dar um desconto em cima disso aqui, pessoal, eu vou retirar então desse valor 5%. Então, tinha 100% aqui do valor que é esse. Eu vou retirar aqui, ó, menos 5%. Tá? E aí 100% menos 5% dá então 95%. Então vender o produto, pessoal, com 5% de desconto é a mesma coisa que vender o produto por 95% do valor dele. De novo, nas contas a gente não pode utilizar, né, a forma percentual, ou a gente utiliza a fração ou a forma decimal. Na forma de fração vai ficar 95 sobre 100, essa é a forma aqui de fração. E a forma decimal, né? Só dividir 95 dividido por 100 fica 0,95. Então eu utilizo então, um ou outro, tá? De novo, eu vou utilizar a forma de fração. Então eu pego então, o valor agora que é o novo 100%, que é 220. Então pego aqui 220. E eu vou multiplicar por 95%. Aí eu vou ter meu desconto de 5%, né? Vezes então 95%. Posso aqui cortar um zero com zero, fica 22 vezes 95, tá? Aqui embaixo do 22 é como se tivesse 1. Então, aquela coisa, né? Multiplicar, então, fração, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então, daqui a gente obtém o seguinte, ó, 22 vezes 95, isso aqui resulta em 2090, tá? E 1 vezes 10, continua 10. Podemos aqui, ó, cortar esse zero com esse zero, fica 209. Então, resulta aqui, ó, então, ó, em 209. Então, esse produto no final, pessoal, foi vendido aqui então a R$209. Resposta certa aqui, gabarito da questão, é a letra C. Agora vamos então para a terceira questão aqui. E vamos agora então aqui, pessoal, a terceira questão, que é a seguinte, ó. Uma impressora, trabalhando 8 horas por dia, imprime 1.200 folhas. Se o número de horas de serviço for reduzido para 6 horas por dia, ela imprimirá. Temos aqui então as alternativas, né? Então, pause o vídeo, pense nessa questão, tente resolvê-la e depois você vê a minha resolução. E bom, espero que tenha conseguido. Então vamos lá, pessoal. Essa aqui é uma questão que ela é clássica aqui de regra de 3, tá? Então temos essa impressora que ela trabalha aqui então 8 horas por dia e ela consegue imprimir 1.200 folhas. Então vamos marcar isso aqui, ó. A impressora, né, trabalhando aqui então, coloquei, ó, dias, tá? E, na verdade, horas por dia, tá bem? Horas por dia e temos impressão, vou colocar I de impressão. Então, ó, trabalhando então 8 horas por dia, ela consegue imprimir 1.200 folhas. E aí é o seguinte, né? Reduzindo esse tempo de serviço para 6 horas por dia, então trabalhando aqui ó, 6 horas por dia, ela consegue imprimir então quantas folhas? Isso que a gente quer saber, né? Podemos então multiplicar cruzado, né? Porque as grandezas elas são diretamente proporcionais. Por quê? Se eu reduzo, pessoal, o quanto eu trabalho com a impressora por dia, né? Vocês concordam que eu vou produzir menos impressões, menos folhas imprimidas, né? Então, quanto menos a impressora trabalha, menos folhas ela produz, né? Então, se eu diminuo uma grandeza, a outra também diminui, isso são grandezas que são diretamente proporcionais, tá bem? Então, não preciso inverter nada, eu só multiplico cruzado aqui. Então, aqui nós vamos ter o seguinte, ó.
x vezes 8 dá 8x, que é igual a 6 vezes 1.200, né? Já vou fazer a conta aqui, 6 vezes 1.200, que fica igual então a 7.200, tá? Agora esse 8 está multiplicando o x, a gente pode passar ele para o outro lado, ele passa dividindo. Então aqui fica aqui x é igual a 7.200 dividido por 8. Então, para fazer a conta aqui mais rápido, pessoal, pensa no seguinte, ó. Esquece esses dois zeros por enquanto, pensa só no 72. 72, pessoal, dividido por 8 dá 9, né? Agora esses dois zeros aqui é só acrescentar. 1, 2. Pronto, bem rápido a conta aí, né? Então 7.200 dividido por 8 dá então aqui, ó, 900. Então, essa impressora aí trabalhando então 6 horas por dia, ela produz 900 folhas de impressão. Então a resposta certa aqui, ó, é a letra B, né? Gabarito da questão, letra B. E pessoal, tô aparecendo aqui para você agora a recomendação de mais 2 vídeos aqui do canal, né? Clique em um deles aí, assista outros vídeos. E caso você goste aqui do canal, então se inscreva, né? Clique no botão de se inscrever e venha fazer parte aqui do nosso canal, tudo bem? Então é isso, muito obrigado então e até o próximo vídeo. Até lá!